convite para a participação desse seminário. Eu acho que é de suma importância esse encontro, principalmente com o pessoal da ponta. Um bom dia às equipes de campo, aos técnicos, supervisores dos municípios e dos estados. É fundamental esse encontro, essa troca de experiência, né? Bom, a missão que o Peçanha e o Lucas me deram foi estar comentando sobre a relação dengue e arboviroses com a Covid neste momento, né? Assim, não só como dengue, mas eu acho que a minha apresentação também complementa um pouco a apresentação do professor Rodolfo, com relação que a gente pode transportar o mesmo raciocínio que eu vou querer fazer com vocês para outras doenças, né? Principalmente as doenças que apresentam uma sintomatologia muito semelhante. Então, basicamente, o início de tudo, pessoal, é informação. A gente precisa ter informação, a gente precisa ter dado. E não é um dado pelo dado, a gente precisa ter um dado fidedigno, um dado confiável. A gente precisa ter quanto maior o número de dados para nós transformarmos em informação, é fundamental para a gente poder realizar um planejamento de vigilância, de monitoramento, de controle, organizar as atividades de campo. Então, eu vou apresentar um pouquinho para vocês como é que está a situação neste momento sobre as arboviroses e sobre a Covid no Brasil. Eu sei que tem vários estados, vários municípios das 5 regiões do país, né? Então, o gráfico à esquerda, a gente tem uma comparação dos casos confirmados em 2019 e 2020. Em 2020 foram mais de 1 milhão de casos, como o Lucas colocou no início da apresentação dele. Vocês vão ver no gráfico da Covid também, que é muito coincidente o período em que os casos de dengue começam a diminuir e os casos de Covid começam a elevar, né? Então, este gráfico da esquerda é o perfil da transmissão de dengue, né, no país, né? Nós temos, em média, o ápice aí lá para abril, maio, junho, o ápice da transmissão no país. E em 2020 nós tínhamos um crescimento significativo, né, abrupto até, podemos falar assim, e no início da transmissão, do surgimento dos casos da Covid, esses casos praticamente começaram a diminuir, e seguiram a tendência natural da sazonalidade da doença. É importante as equipes estarem atentas, não só com o período do verão, mas principalmente no segundo semestre, e dependendo das regiões, aqui no estado de São Paulo, esse período já começa a partir de outubro, novembro, dezembro, é o início da elevação do número de casos. Nós temos casos durante o ano todo. Lógico que no período de inverno e primavera esse número ele é bem menor, mas no final da primavera, no início do verão, a gente já tem uma elevação do número de casos. Por que é importante a gente ter essa informação? Primeiro, porque você já pode ter uma perspectiva do que vai acontecer no verão seguinte. Então, vocês verifiquem aqui que as barras cinza, a gente teve uma elevação do número de casos de dengue em novembro, dezembro, e no ano 2009, essa curva ela foi ascendente, né? Então, quanto mais casos você tem nesse período de final de ano, maior e mais inclinada vai ser essa curva ascendente. Bom, esses casos em 2020, eles foram distribuídos na figura à direita pelo Brasil. Então, nós temos a figura A, na semana epidemiológica 1 até a semana epidemiológica 26, e a semana 7, e a figura B, da semana epidemiológica 27 até a semana
52. Então, a gente verifica que as maiores incidências ocorrem justamente no verão, por conta do clima, temperatura, chuva, as próprias condições ambientais, como o professor Rodolfo colocou, mas as regiões onde registraram uma maior incidência, região do Mato Grosso do Sul, o oeste do estado de São Paulo, oeste do Paraná, norte e oeste do Paraná, e o litoral da Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro, uma incidência menor, mas foram as regionais onde se registrou as maiores incidências ainda no país. Lógico que isso atrelado a toda a dificuldade que nós temos do sistema de saúde alimentar o sistema de informação, esse sistema de informação rodar e termos técnicos capacitados e técnicos disponíveis para se fazer análise desse sistema de informação. Com relação à chikungunya e a zika vírus, também foi o mesmo, as duas doenças, apesar do surto e da epidemia que nós temos na região Nordeste, principalmente de chikungunya, na região da Bahia, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, seguiu a mesma tendência, os mesmos registros, 2020 e 2019, não saindo do perfil da sazonalidade da doença, e é muito interessante que são doenças que elas, podemos falar assim, explodem epidemias em determinadas regiões, como eu citei, Bahia, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, o Nordeste do país, em outras regiões, você tem uma incidência de casos, mas não uma incidência muito elevada. Isso nós temos 2 pontos a serem observados. Tá? A gente vai comentar mais no final. Primeiro, se a vigilância está ativa, né? Se a vigilância epidemiológica do município, ela está ativa junto à rede, junto às unidades de saúde para a detecção desses casos. E segundo, alguma coisa acontece na circulação desses vírus que eles não conseguem nem no próprio Aedes ou na própria população daquelas localidades de você ter uma epidemia com consistência, né? Ela se mantém ali circulando, se torna uma doença endêmica, que ela fica circulando, mas ela acaba, por algum motivo, eu peço desculpa, eu não sou médico, né? Então eu não vou entrar em detalhes da doença, ela não consegue se estabelecer de uma maneira mais substanciosa, né? Mais consistente naquela população. Em termos de isolamento viral, isso também é muito importante. Então, a figura A, a gente tem os sorotipos identificados nos estados, né? Então, na região sudeste, Paraná e Santa Catarina, nós temos os 3 sorotipos circulando, dengue 1, dengue 2 e dengue 4. E no estado de São Paulo, a gente tem a identificação dos 4 sorotipos circulando, né? O dengue 1, 2, 3 e o 4. Na região norte e na região nordeste, a predominância do sorotipo 1 e o sorotipo 2. Por que isso é importante? Por conta de você ter uma reinfecção, aquela população que já foi infectada por um sorotipo, ter uma reinfecção por outro sorotipo e você desenvolver casos graves, casos hemorrágicos e até uma incidência maior do número de óbitos. Com relação a chikungunya na figura B e zika na figura C, a gente tem os estados que conseguem, através de biologia molecular, identificar os vírus circulando, mas é importante que vocês vejam que em algumas regiões, essa região central aqui do Pará, Mato Grosso do Sul, e na região nordeste e centro-oeste, não se consegue identificar justamente pelo número pequeno de casos. Com relação à Covid, vocês lembram no primeiro slide, então,
né? Eu acho que a gente não precisa entrar com detalhes, porque todos vocês estão acompanhando aí na imprensa. Opa. A gente tem, então, o início dos casos em 2020, lá na última semana de fevereiro, e aí essa elevação do número de casos, onde nós achávamos que tínhamos atingido o ápice lá para agosto, setembro, inicia-se uma diminuição do número de casos, mas aí vem a famigerada segunda onda, que coincide com, a partir de novembro, né, início de dezembro, coincide com a elevação do número de casos de dengue e coincide com a elevação da infestação. Vocês lembram que eu disse que a partir de outubro, novembro, a infestação do Aedes, ela já também vai variar de acordo com a região do país, mas a partir de outubro, novembro, você já tem uma elevação da infestação por Aedes, e novembro, dezembro, você já vai ter uma elevação do número de casos, né, da circulação viral dessas doenças. Então, a partir do final de 2020, novembro, dezembro, a gente já começa a ter uma circulação concomitante, né? Tanto dengue como de Covid. Só para vocês terem uma ideia, neste ano de 2001, nós já temos confirmados, ano passado foram em torno, né, mais de 1 milhão de casos de dengue, com 528 óbitos, e nessas primeiras 3 semanas, nós já temos aí em torno de 20 mil casos confirmados de dengue no país como um todo. Então, a transmissão continua, a circulação do vírus da dengue, ela é significativa, né? É uma doença endêmica, e a infestação do Aedes aegypti facilita, né? A alta densidade dessa infestação facilita para a dispersão desse vírus e, consequentemente, a elevação das incidências. Essa figura é da professora Jordânia, do Instituto de Biociência da Universidade de Minas Gerais. Ela faz uma comparação um pouco de dengue com Covid. Eu achei muito interessante estar apresentando, porque, assim, são 2 viroses, né? São vírus diferentes, mas são 2 viroses, são 2 doenças importantes, com uma transmissão diferente. A gente vai conversar um pouquinho mais para frente sobre isso, né? A dengue, as arboviroses, de maneira geral, têm uma transmissão indireta, através do mosquito, tem que ter o vetor, né? A Covid já é uma transmissão direta. A temperatura, aparentemente, apesar de alguns pesquisadores falarem que a Covid, que o vírus, o SARS-CoV-2, ele sofre uma interferência da temperatura, mas a gente não tem observado isso. Tanto você tem o número de casos aí, tanto no inverno como no verão. A tendência, essa figura de junho, julho do ano passado, a tendência é do aumento dos casos, tanto de um como de outro. Não há uma profilaxia, né? Não há um tratamento, principalmente para dengue, paliativo, assim como os tratamentos para Covid, né? Toda a polêmica que existe aí no uso de vários medicamentos. Os grupos de risco de infecção são... A população como um todo é suscetível. É lógico que os grupos que possuem uma comorbidade, tanto para a dengue como para a Covid, elas possuem um risco maior. Quem tem problema de problema cardíaco, problema renal, a dengue diferenciando um pouco mais para o problema renal, a Covid para um problema respiratório, pulmonar, mas de maneira geral, uma coinfecção por um outro vírus, como o HIV, é um grupo de risco para as duas doenças, né? E a letalidade, elas são relativamente baixas, né? 0,05% de dengue, 0,04%, chegando a 11% de Covid. Mas se você pensar numa população do tamanho da do Brasil, onde você tem hoje
mais de 9 milhões de casos de Covid, com 230, 240 mil óbitos, isso é muito significativo, isso é muito chocante, né? E a preocupação é que isso entre na nossa rotina hoje, como é um acidente de trânsito, como já entrou a dengue, né? Você hoje falar de óbito por dengue parece que é uma coisa normal. São 3 pontos principais que eu trouxe para vocês de eu apresentar da interação entre essas doenças e o homem, né? Então, a dengue, que é a figura do lado esquerdo, você tem todo um tempo do ciclo do mosquito, do ciclo da doença no homem, do período de incubação. Então, você tem um período aí um pouco mais alongado para essa transmissão. Na COVID, como é uma transmissão que independe de ter um intermediário, é uma transmissão através das vias, uma transmissão direta através das vias respiratórias, ela é muito mais rápida, ela é muito mais significativa, né? Então, tem essa questão que também, para avaliação das ações de controle e de vigilância, as equipes têm que estar muito atentas, né? O segundo ponto são os sintomas, e aí eu chamo a atenção para o serviço, sei que o público-alvo hoje do seminário é o pessoal de campo, é o pessoal do controle de vetores, mas eu acho que o pessoal da assistência, da ponta, nós vamos discutir isso na perspectiva, tem que estar muito atento. Alguns sintomas são bem distintos, mas alguns sintomas são muito parecidos. Então, questão de febre, questão de cansaço, dor no corpo, a COVID apresenta tosse, coisa que a dengue não apresenta. Apresenta um que é bem característico para a COVID, é a perda do olfato, é a perda do paladar. A dengue, chikungunya ou zika não promovem esse sintoma. A dengue, você tem dores abdominais, de uma forma mais grave, você tem dores abdominais que na COVID você não detecta, você tem aquela dor que é bem característica também, reto-orbital, atrás dos olhos, que também a COVID não apresenta, mas é muito importante essa diferenciação dos sintomas na hora de você conduzir esse paciente lá na unidade de saúde para o tratamento e para o atendimento, de você primeiro identificar os dois, né? A gente sabe que hoje, o Lucas colocou isso muito bem no início, a questão que parece que acabou todas as doenças, tudo virou COVID, mas é muito importante que os municípios, as equipes de assistência, de atenção, estejam atentas para essa questão dos sintomas dessa diferenciação, porque senão a gente pode ter já instalado, como há alguns municípios, uma transmissão de dengue e as pessoas são atendidas como COVID, tratadas como COVID, e isso vai levar a uma epidemia e você vai começar a ter óbitos pela circulação dos vários sorotipos naquele município por conta de uma falha ou de uma deficiência no diagnóstico e na condução do tratamento, né? Ou paliativo, né? Esse tratamento. E o terceiro ponto, eu acho que é o fundamental, todos devem concordar comigo, é a questão de aglomeração. Oi? Oi? Não, Dalton, pode continuar. Só avisando que são 10 minutos agora para o fim da palestra, tá bom? Tá bom. E o terceiro ponto importante para a relação dessas duas doenças é a questão da aglomeração. Lógico que em níveis diferenciados, né? Mas é importante da aglomeração. Primeiro, no lado direito, a figura do lado direito, a questão da transmissão da COVID, são grandes aglomerações, escola, local de trabalho, lazer, restaurante, que
você tem essa transmissão via aérea, e aí, como você tem várias pessoas no ambiente fechado, você facilita a disseminação do vírus. E com relação às arboviroses, seja ela dengue, zika, vírus, transmitido pelo vetor, a gente sabe que o Aedes aegypti é um vetor altamente domiciliado, altamente hematófago e altamente antropofílico. Então, ele tem todas as condições. E um ponto, ele tem uma discordância gonotrófica muito significativa. E essa discordância gonotrófica, ele não se alimenta somente uma vez, a fêmea se alimenta, né, do sangue humano várias vezes. Então, você vai falar, Dalton, mas é diferente uma aglomeração num restaurante, numa escola, do que na casa. Concordo. Mas, pela própria biologia e comportamento do vetor, aquelas 4 pessoas, aquelas 2 pessoas, aquelas 5, 6 pessoas que moram naquela casa, acabam sendo um aglomerado. Por quê? Essas 3 características, né, que eu comentei do mosquito, ele tem abrigo, tem alimentação e tem local para perpetuar a sua espécie. Criadouros para realizar a oviposição. Então, ele tem uma preferência por criadouros artificiais, né? Esses criadouros ou esses recipientes que hoje nós temos em casa, ralo, calha, laje, vaso, pratinho de vaso, suporte de ar-condicionado, potinho da geladeira, que são criadouros preferenciais da fêmea da Aedes aegypti. Ela tem o alimento, que são as pessoas que estão dentro daquela casa e que ela se alimenta, e aí por uma questão, como eu disse, de perpetuação da espécie, né, de evolução da espécie, ela não realiza uma única alimentação numa única pessoa. Então, se ela tiver a oportunidade, naquele momento, ela vai picar uma pessoa, se alimenta, aí ela vai voar, vai descansar um pouco, volta, pica outra, se alimenta de outra, e assim vai. E assim ela faz a dispersão do vírus naquele ambiente. E aí ela já tem o criador, ela só vai procurar o local de abrigo, amadurecer os seus ovos e, quando estiver pronta para fazer a oviposição, ela vai procurar os criadores que estão ali naquele domicílio. Então, são os 3 pontos principais que eu vejo de relação entre essas doenças e que as equipes precisam estar atentas, né? Na avaliação do programa, na avaliação dos dados, da informação, dos indicadores que vocês têm, para poder traçar uma estratégia. Então, uma é a questão da transmissão, do tempo de transmissão dessas 2 doenças, a questão dos sintomas, principalmente para o serviço de saúde poder dar um atendimento adequado para cada tipo de paciente, e, última, a questão dessa aglomeração ou do convívio das pessoas em comunidade. E aí, só para finalizar, a perspectiva para 2021, que a gente vem discutindo muito, é dentro desses 3 pontos que eu comentei com vocês. O primeiro é entender esse subdesenvolvimento aí da epidemia das arboviroses, né? O porquê que não está tendo caso de dengue, de zika, de chikungunya, por que se diminuiu muito esses casos, é tentar entender esse subdimensionamento. Segundo ponto, fortalecer o SUS, o serviço de saúde, né, direcionando recursos específicos para se organizar, para se estruturar, para se capacitar e instrumentalizar os serviços de saúde, fortalecendo assim a atenção primária no atendimento oportuno, no manejo clínico daquele suspeito que vai procurar o serviço de saúde.
Junto a isso, treinamento e capacitação, e aí eu vejo que não é só do pessoal de saúde, eu acho que é da equipe de campo mesmo, dos agentes de campo, os supervisores, os coordenadores, para você poder fazer uma análise adequada da informação que você tem e cruzar essas informações dos casos com da epidemiologia, né, dos casos, com a situação da circulação, identificar essa circulação viral e do vetor para se organizar nas ações de controle ou de vigilância, de monitoramento da infestação na localidade. Tá? Como eu disse, intensificar essas estratégias, né? Eu acho que isso já vem tudo na capacitação das equipes e, por último, implantar neste momento que nós já temos esses históricos e já conhecemos o perfil da infestação, dos indicadores de infestação, né? Implantar estratégias de monitoramento, seja elas com armadilha, com pesquisa, para se saber aonde tem vetor, o quanto tem o vetor e o controle desses recipientes, né? Para se evitar o acúmulo de água, principalmente dentro das residências, onde esses recipientes vão acumular água e se tornar criadouro, e aí você alimenta todo esse ciclo do vetor e da doença, né, das arboviroses, concomitantemente com a circulação da Covid. Tá? Eu acho que era isso, não sei se eu fui muito rápido, eu estou sem o relógio, fiquei meio perdido no tempo, mas, mais uma vez, eu quero agradecer o Peçanha e o Lucas pela oportunidade, né, renovar a importância desse tipo de evento e cumprimentar todos os municípios e estados, os técnicos, os agentes que estão presentes nos assistindo. Obrigado, Lucas.